Davi era filho bastardo de Jessé. Acabou de sair a nova série da Amazon chamada Casa de Davi lá no Prime Video. Mas nessa série é mostrado que Davi é meio que um filho fora do casamento de Jessé. Mas será que isso é verdade? Será que a série ela está certa ou será que isso é enchimento de linguiça? Se você quer saber disso, é logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Lugos, eu trabalho com histórias em quadrinhos e seja bem-vindo ao meu canal que fala sobre comics, que são quadrinhos, mas fala também sobre reviews, que inclui tudo, séries, filmes, desenhos animados e o mais importante, tudo aquilo que tem os valores cristãos você encontra aqui. Então se você quer saber se tem animação boa, se tem série boa, se tem filme bom, se tem quadrinho cristão bom, o lugar é aqui mesmo. E hoje a gente vai falar aí sobre o caso de Davi. Eu já fiz um review aqui no nosso canal e eu quero falar com você aqui justamente sobre a questão de uma costura de roteiro aí que tem na série da Casa de Davi. Inclusive eu tenho um vídeo aqui sobre costura de roteiro também, que é a questão: o Davi nessa série é mostrado como um filho bastardo, um filho fora do casamento. E além disso também a gente tem a questão ali da mãe de Davi ter morrido. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia aponta? Ou será que a série ali ela tá enchendo linguiça e é algo ali que prejudica a série? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que existem duas posições teológicas sobre Davi. Isso mesmo, até então pelo que eu pesquisei existem duas posições teológicas. A primeira posição teológica é de fato que Davi era filho legítimo do pai e da mãe, ou seja, os estudiosos acreditam que Davi era tanto filho legítimo do pai e da mãe, e a questão ali de Jessé não tratar muito bem ali o filho era justamente pelo fator de que ele não era um dos favoritos e Jessé não gostava muito dele, que é uma coisa que acaba acontecendo normalmente aí em algumas famílias, né? Alguns estudiosos que acreditam que Davi é um filho fora do casamento usam justamente essa questão de Jessé não tratar bem Davi como algo ali que, olha, isso daqui é uma das maiores provas que Davi não era filho de Jessé. Mas o pessoal que é a favor dessa posição em que fala que Davi era um filho legítimo tanto de Jessé e da sua mãe, justamente diz que em muitas famílias isso acontece, querendo ou não, aparentemente ali sem motivo necessariamente algum e tudo mais. Então, por conta disso, por mais que tenha esse argumento, Davi ainda continua sendo filho legítimo de Jessé e de sua mãe. Mas existe uma segunda posição teológica, que é a posição que Davi era filho fruto de um adultério, né? E a base bíblica para isso está lá em Salmo 51:5, que é quando Davi ele pede perdão a Deus pelo pecado que ele cometeu com Batseba, ou Betseba, dependendo aí de como o pessoal pronuncia, onde ele diz o seguinte: em iniquidade fui formado. E aí muitos dos estudiosos que são a favor do Davi ser um filho ali, bastardo e tudo mais, é justamente pela questão de Davi ter falado isso, que ele foi formado ali em iniquidade, ou ele foi formado em pecado, né? Eles falam, olha, o próprio Davi confessa que ele foi formado em pecado, por conta disso realmente é verdade. Alguns estudiosos dão a entender que foi a mãe de Davi que chifrou Jessé, né? Jessé aí como corno manso. Mas a série, ela passa uma adaptação que dá a entender que Jessé ele pulou a cerca ali fora do casamento e teve Davi ali com uma mulher fora do casamento, né? A série ela fica meio nebuloso se realmente foi ali a mãe de Jessé, a mãe de Davi que traiu Jessé. Talvez eles revelem isso mais pra frente. Ou foi Jessé que pegou e pulou a cerca com uma outra mulher que não era a mulher dele, aí teve de Davi, alguma coisa assim que a série ali dá a entender. E aí tem algumas questões que a gente precisa avaliar para saber se essa posição teológica ela tá certa ou ela não tá certa, porque tem algumas coisas que depõem contra isso. Primeira coisa é Isaías 11:1, que fala que Jesus ele é o ramo de Jessé. Se é o ramo vindo de Jessé, logo a Bíblia já prova que Jessé era de fato ali pai de Davi e Davi era filho de Jessé, porque senão a Bíblia não reconheceria Jessé ou Jesus como sendo esse ramo aí vindo de Jessé. Quando Davi está fugindo de Saul e vai para a caverna de Adulão, Davi ele pede proteção para seu pai e sua mãe. E aqui então revela que
a mãe de Davi estava viva, diferentemente do que a série coloca, e não só isso. Revela que o pai e a mãe de Davi estavam juntos e que, de fato, Davi estava tendo um bom relacionamento com eles, pelo menos nessa época aqui. Então, uma das coisas que acaba depondo contra essa ideia, né? A outra questão que acontece é o próprio nome de Davi, que significa aquele que é muito amado, é muito desejado. O pessoal que é a favor ali de Davi ter sido um filho fora do casamento ou alguma coisa relacionada a algum pecado ter acontecido diz que quem põe geralmente os nomes nos filhos é a mãe. Então a mãe desejou muito e o pai não desejou muito. Mas só que é um argumento que não é tão a favor assim quando você pega outras passagens bíblicas. Como por um exemplo, o próprio Salmo 51, ele não está falando de Davi ter sido formado em pecado, embora possa dar a entender isso. Mas Davi, na verdade, ali, ele está falando sobre a depravação total, que todo mundo foi formado em pecado, e porque todo mundo foi formado em pecado, nós somos pecadores. E é isso que ele está falando ali no Salmo 51. Então, em suma, essa segunda posição, embora seja a posição da série, é a posição que eu não concordo, porque ela depõe contra outros textos bíblicos, como Isaías 11, a própria questão ali da fase que o Davi passa na caverna de Adulão, a própria questão do Salmo 51, que eu acho que perde muito em significado quando é só isso, sendo que quando o Davi coloca a questão da depravação total, o significado fica muito mais profundo. Então não é a posição que eu concordo. Além disso, a própria Bíblia mostra pra gente ali que a mãe de Davi estava viva. Mas apesar disso, Rafael, você acha que a série, por ter escolhido isso, ela tá enchendo linguiça, ela tá inventando moda? Cara, eu acho que é bem diferente das séries que inventam moda, porque aqui eles estão pegando uma posição teológica que muitos estudiosos acreditam e estão adaptando. É diferente de inventar alguma coisa que ninguém acredita e colocar ali na série, como por exemplo The Chosen fez com Ramá, que é uma personagem que não existe na Bíblia e que de repente ela tá lá na série. Spoiler de The Chosen, ela morre e é uma coisa que não tá em lugar nenhum e o pessoal simplesmente inventa aquilo para justificar a falta de fé de Tomé em Jesus. Aqui não, aqui eles escolhem uma posição teológica baseada em alguns estudos que eles acharam que seria mais coerente para a série. E até então eu vejo que essa posição teológica na própria série, ela não tem ali denegrido a série, porque a série tem sido fidedigna em muitas coisas da Bíblia. A própria trama de Saul com Samuel, ela está muito bem colocada, ela está muito bem feita, ela está muito bem fidedigna. Então eu vejo que foi mais uma escolha de posição teológica do que necessariamente uma questão ali de licença poética para preencher ali, né, as partes da Bíblia que não tem conexão de roteiro, que já vai direto para um outro evento, que muitas das vezes no cinema essas conexões elas são importantes, mas a gente vê ali que foi uma escolha disso. E o que você acha disso? O que você acha dessa costura de roteiro? Você concorda com essa segunda posição? Você concorda com a primeira posição, que Davi era filho legítimo do pai e da mãe dele? Comenta aqui embaixo o que você tem achado da série, o que você achou da série nesses episódios. O setor de arte e produção e de cultura pop cristã está crescendo. Eu quero apresentar aqui para vocês o meu trabalho, que são histórias em quadrinhos. Se existissem super-heróis cristãos no Brasil, no mundo, será que eles continuariam sendo cristãos? A gente tem aqui Supermanos, são 3 irmãos que decidem usar aí os seus poderes dados por Deus para o próprio bem da sociedade. Mas será que o Brasil vai deixar eles permanecerem com os valores cristãos até o final? Leia essa história em quadrinhos e descubra. Do mesmo universo de Supermanos, nós temos aqui o Warrior. Essa menina descobre que ela tem o poder de voltar no passado e ela decide ir para um lugar sensacional. Excelente história em quadrinhos para evangelizar aí crianças, pré-adolescentes e tudo mais, porque introduz muito bem o evangelho. Então, leia o Warrior. O link para a descrição dessas histórias em quadrinhos está aqui embaixo. Não deixe de comentar, curtir e se inscrever aqui no meu canal. E clica em outro vídeo para você assistir. Assiste aqui o review do primeiro episódio. Clica nele e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima.